Aí as pessoas perguntam: "Porra, por que a economia brasileira não dá certo?" Eu quero saber por que tá funcionando. Que deu errado com a economia brasileira, Raul, nesses últimos anos? Cara, nossa economia deu errado não foi nos últimos anos, né, é desde sempre ali. O que que acontece? A gente tem uma industrialização muito ruim, o Brasil já foi uma potência industrial, mas desde o final da década de 80, o Brasil conseguiu controlar a moeda com o Plano Real e etcétera, mas ao mesmo tempo a gente também perdeu muito a capacidade da nossa indústria, né, essa indústria não se desenvolveu. Então a gente é um país que a gente vive literalmente do que dá no chão. A gente planta, né, colhe e vende gado. É basicamente isso. E as commodities, elas têm um valor agregado baixíssimo. Você imagina quanta carne você tem que enviar em container para comprar um iPhone, né. Então você está trocando sei lá quantos containers por um muito menor ali. A nossa economia é toda baseada em commodity, então são produtos sem valor agregado, sem uma marca específica, não importa de quem que você compra café, carne e suco de laranja, por exemplo, e isso faz com que a gente venda produtos muito baratos e importe produtos muito caros. Então essa é uma receita para ter piores empregos e etcétera, é esse o cenário. E ali isso, né, se você tentar recordar aí na sua cabeça, fala último presidente brasileiro que começou, terminou o mandato e passou a faixa para o outro, de maneira normal. Pô, Bolsa Bolsonaro, normal então não, né? O Bolsonaro não quis Normal passar a também é, faixa. Vai lá, pô, sei lá, foi FHC para o Lula? FHC para o Lula. Então um dos Ah, outros e teve o Lula pra Dilma. mas aí é o mesmo Mesma partido galera, e né. tal, e a Dilma não termina, né, é isso que eu tô tentando chegar no ponto, a Dilma não termina o mandato, ela toma impeachment, daí o Michel Temer não foi eleito diretamente, depois disso a gente tem um novo presidente da república ali pós Michel Temer, que daí é o Bolsonaro, e a gente prende o nosso ex-presidente, né, então prende o Lula, aí agora a gente tem o Lula no governo e a chance do Bolsonaro ser presidente já tá com tornozeleira eletrônica. Se você fosse um investidor externo ouvindo essa história sobre um país, você ia achar que é um país confiável? Tá, imagina. É esse o problema. Da economia, foi isso que aconteceu com a economia brasileira. Mas por que que teve esse momento? Porque assim, eu estava até reagindo a um vídeo, conversando esses dias, que eu sou um millennial. Eu cresci nos anos 90 para os anos 2000. E a gente teve um momento ali, pô, tudo parecia tão bom, tudo parecia tão legal, a economia estava legal, o dólar Quantos anos 2 você para tinha? 1, eu tinha, ó, pra você em 2005 eu tinha 18 anos. É por isso que parecia legal, cara. Depois dos 18 anos sempre parece que tá uma merda. Se você perguntar para o seu pai, a economia estava uma merda. Se perguntar para o seu avô, estava uma merda, sempre tá uma merda. Mas teve um momento um pouco mais próspero, assim, ali nos anos 2000 que pelo menos tinha a ilusão de que as coisas estavam um pouco melhor, assim. Mas é ilusão, é isso, não tem como uma economia que não tá a economia pode estar maior ou menor baseado no preço da commodity. Então, por exemplo, se a carne amanhã multiplicar o preço por 4, o Brasil vai ficar bom. Se a soja multiplicar por 4, o Brasil vai ficar, de certa forma, estável. Você tem uma determinada prosperidade. Por exemplo, no estado em que eu moro em Goiás, é um estado próspero. Ninguém tá falando que a economia tá mal, porque a gente vive de soja. Então, tá próspero. O PIB cresce, tem emprego pra caralho, o estado se desenvolve. Só que isso é uma janela dentro desse lugar que a única forma de um país se desenvolver de fato é produzindo mais indústria, porque gera mais emprego de qualidade, você tem os produtos a gente comprando aqui dentro. Não tem como a gente ter uma economia sólida com tudo que a gente tem de importante vindo de fora, é simplesmente inimaginável. Fala uma marca brasileira que tá na nossa mesa agora. Nada. É esse o problema, como é que a gente vai ser um país próspero? A gente nunca foi. Antigamente a gente comprava coisa do Japão, depois a gente comprava coisa dos Estados Unidos, depois a gente compra coisa da China agora. E esse é um cenário que precisa ser modificado. Só que, hoje em dia, se você pegar a soja e plantar, e você decidir fazer óleo de soja com ela, por exemplo, o Brasil começa a te cobrar outro tributo. É o produto industrializado. Você tem uma ameaça para que você não produza nada e manda a soja crua. Se você mandar a soja crua, você não paga um imposto nenhum, nada. Se você pegar a soja e trabalhar ela e começar a fazer um óleo de soja, por exemplo, você já paga um tributo bem maior. Cara, Você tem um incentivo à desindustrialização do Brasil extremamente potente. você falou um pouco de imposto, tem um levantamento, que fizeram recentemente sobre o governo Lula, que ele subiu ou criou 24 impostos e taxas desde 2023, né, então o que dá uma média de 1 a cada 37 dias. Esse número tá um pouco desatualizado, porque ainda não tinha o número do IOF aqui, É. então deve ter mais umas 2 a mais Tem aí no mais meio. alguns. Tem como governar o Brasil sem precisar taxar tanto? Tem, na verdade tem como não é nem taxar tanto, é simplificar os tributos. O Brasil tem 430.000 normas tributárias, 438.000 eu acho. Só?
É. Então imagina, é impossível você saber o que você tem que pagar de imposto. Eu tenho certeza que a sua empresa está pagando um imposto a mais ou um a menos. Eu tenho certeza absoluta, não precisa nem só olhar, analisar, você vai descobrir algum Não imposto que precisa você nem paga. falar isso alto, que vai que alguém Mas ouve. talvez é um a mais, e é esse o Claro. problema, e aí é bom falar alto, porque você pode ir lá e corrigir. Por exemplo, aqui a gente teve uma história, né, o pessoal tá falando no Reels aí, mas é o inteligência tributária, de maneira simples. O McDonald's, ele tinha lá a carne dele, né, que ele já vinha temperada, e aí aquilo tem um imposto de produto industrializado em cima. O McDonald's mandou tirar os temperos e os tóxicos para o nosso bem, e ele tirou isso e colocou só a carne moída direta, e daí diminuiu a tributação em, tipo, 30%. O McDonald's tem aqueles combos que ele te empurra e fala: "Caramba, mas não faz sentido, por 10 centavos a mais eu vou ganhar mais batata e sei lá o quê". Sim, porque aquilo tem uma alíquota de imposto menor, tipo 30% menor. É tipo bombom, né, que vira o wafer e aí é mais É barato. isso. Então, simplesmente isso, é um delírio tributário. Então, o problema não é nem a carga tributária em si, o problema é a quantidade de pessoas que você tem que ter envolvida na atividade de fugir de impostos, né. As empresas brasileiras, elas atuam não tentando ficar mais eficientes do ponto de vista: "Ah, eu vou produzir uma coisa mais barata, etcétera". É como é que eu corro. E aí não tem como, é uma lógica escrota. Em vez de você estar pensando como é que você escala a sua empresa, contrata gente, você está pensando em como que eu vou fazer para tirar esse tributo que agora encaixou, ou como imagina o seguinte, olha que delírio que é o Brasil, cara. A Wise, a Nomad, essas empresas todas, elas vieram para o Brasil trabalhar agora com fazer câmbio e montaram todo um modelo de negócio baseado em permitir as contas internacionais, etcétera. São empresas com centenas de funcionários, se não milhares. Essas empresas estão estabelecidas do dia para a noite. Decidem que vão aumentar o IOF, que não é um imposto, é uma coisa que ela é regulatória, simplesmente para regular ali um setor e não para cobrar mesmo, não é tarifário, né, como a gente diz. E aí eles vão ali e aumentam esse imposto. Aí de repente a Câmara ou o Congresso, olha só, você é empresário, você tá com uma empresa com milhares de pessoas tocando em produção, aumenta o imposto na canetada de uma hora para outra. Daí o Congresso vai e anula esse imposto, daí vai para o STF. Num prazo de 30 dias, eles tiveram 3 impostos diferentes para trabalhar com uma empresa rodando com milhares de funcionários. Imagina, ó, Acabou. como que você faz para tocar um negócio desse? Aí as pessoas perguntam: "Porra, por que a economia brasileira não dá certo?" Eu quero saber por que tá funcionando. A verdade, a grande questão que eu queria saber, a grande resposta é como é que o PIB do Brasil ainda é desse tamanho. É um milagre, a gente é foda pra caralho, é esse o ponto, né. Quando você pega todos os números do Brasil e compara com o número de qualquer outro país, eu duvido que qualquer nível de pessoa consiga sobreviver nesse cenário. O trabalhador brasileiro trabalha, sei lá, a pessoa fala que a produtividade brasileira é de 50%, eu acho que é de 4 vezes acima do normal. A gente paga 5 meses só de tributo e nada acontece feijoada. É R$ 1.800 o salário mínimo, você vai tentar fazer uma compra aqui em São Paulo, estava vendo uma picanha, peça de carne, o negócio custa R$ 150. Como é que as pessoas estão vivas? Eu não sei, sinceramente eu não sei. E como é que faz? Porque essa é a pergunta, olha, beleza, então a gente tem uma carga tributária muito alta, a gente sabe dos impostos que é pra uma empresa, daria pra cortar? Teria por onde cortar sem qual que seriam os benefícios e os malefícios de cortar Mas imposto, por exemplo? mas não é cortar imposto, se você cobrasse o mesmo imposto de todo mundo, já seria diferente. A grande questão é que as empresas não pagam o mesmo tributo. Você tem uma lista lá que o Haddad soltou e que o Paulo Guedes questionava sempre também, que é a lista da isenção tributária. O Haddad conseguiu publicar. Você tem ali empresas que pegaram 500 bilhões em incentivo, em lei de incentivo. E aí, tipo assim, o cara não pagou o tributo, de fato. Então não é todo mundo que paga imposto, é esse o problema. E aí o Haddad simplifica lá falando: "Ah, eu vou botar os ricos para pagar imposto". Não, o problema é esse, quando você vai e faz o imposto para pagar sobre investimento, você não tá botando os ricos para pagar imposto, até porque os ricos têm holding, o Haddad sabe disso, o rico tem uma holding que ele investe ali por dentro, o rico vai criar um insumo via um ETF, o rico vai criar um insumo via um fundo exclusivo, o rico vai dar um jeito de sair, o problema é que toda vez que cria imposto, só cria para as camadas mais pobres. E os impostos das empresas que pagam políticos no Brasil, eles não são cobrados. Então, se você tiver dinheiro suficiente para comprar alguns deputados, você não precisa pagar tributo, é esse o problema. Não é todo mundo que tá pagando imposto. Se a gente só fizer alguns pagarem o imposto para igualar, capitalismo, é o que o Brasil precisa, é mais capitalismo. O quanto que a educação financeira é ruim no país, assim, frente a todos os problemas econômicos que a gente tem, assim, qual que é a sua visão do Cara, são 2 problemas. Educação financeira, por mais que ela possa ser interessante, e para o nosso público aqui provavelmente vai ser, a maior parte das pessoas do YouTube, de tudo, é mais classe média, a galera que se interessa por conteúdo de finanças e política é classe média. Ou rico com consciência social. E aí quando você vai falar de educação financeira na prática, como é que você vai fazer educação financeira ganhando R$ 1.800, cara?
Isso é um ponto que as pessoas vão me chamam pra dar entrevista nos jornais, tudo, eu falo: "Eu não vou dar entrevista de educação financeira pra falar de salário mínimo". Eu não sei nem como é que esse cara tá pagando a conta, cara, ele pode me dar aula de educação financeira. Eu não consigo viver com R$ 1.800. Eu não consigo, se eu não consigo viver, eu não vou dar aula pra alguém falando sobre como a pessoa deveria gastar, sinceramente. O salário mínimo brasileiro é muito baixo, as pessoas trabalham muito, ganham muito pouco e o governo pega 5 meses de salário dessas pessoas, não tem nexo. 5 meses de salário dessas pessoas é imposto direto na folha, na folha. E as pessoas estão discutindo agora a isenção do imposto de renda para quem ganha mais de R$ 5.000, só que detalhe, já o imposto direto, esse é o imposto direto. Quando você vai falar de imposto sobre o consumo, você vai comprar, sei lá, um alimento ou qualquer coisa, tem 30% embutido de imposto naquilo. E aí a gente ainda não faz a conta, porque, por exemplo, para fazer essa garrafinha teve tributo, para colocar água aqui dentro teve tributo. Até essa garrafa chegar lá na prateleira, você tem o tributo em cima do tributo em cima do tributo. Aí o salário do cara que estocou ela tá com tributo. Aí eu não sei, cara. O brasileiro vive pra pagar imposto. É uma loucura. O imposto sobre o consumo, nos níveis que ele é no Brasil hoje, é um delírio coletivo, né? Não é imposto nem sobre a renda. E isso aqui é uma discussão que as pessoas não conseguem compreender. Não é nem que se a gente simplesmente pegasse e definisse o mesmo tributo pra todo mundo em cima da renda, já era ótimo. Você pegar aqui e falar 10% em cima da renda, foda-se. Mas não tem mais imposto sobre o consumo. 20%, 30% que fosse em cima da renda, mas não tem mais imposto sobre o consumo, já ajudava pra caramba, porque o pobre ele pega 100% do dinheiro que ele tem e consome. Então isso agride muito. O grande ponto é não tem uma falta só de educação financeira, tem um excesso de cobrança em cima dessa pessoa, um miserável. Se ele pede dinheiro aqui pra comprar um corote, um pão de queijo, o cara tá pagando imposto, é uma loucura. Você pega o dinheiro da Bolsa Família pra um cara porque você tá falando que ele não tem dinheiro pra sobreviver. Olha isso. O governo recolhe tributo em cima das compras dele, cara. Do cara que ele tá dizendo que não tem dinheiro pra sobreviver. Esse país é uma loucura, cara, não tem como, não tem condição. Você pega um cara que tá dirigindo a moto do iFood, olha onde vai chegando essa loucura. Tem um cara que tá dirigindo a moto do iFood, ele tá com o IPVA atrasado, correto? Ele para na blitz. O que que acontece com a moto dele? Moto recolhida. Moto recolhida. Aí ele vai pra casa, não tem mais emprego. Daí o governo dá o Bolsa Família pra ele, não era só isentar ele, quitar o IPVA e mandar ele embora? É um delírio, porra. Você colocou um cara no assistencialismo, foda-se, do nada. Tipo assim, só pra gente ver de qual que é. E é uma loucura, e essas leis elas vão se acumulando. Então assim, a educação financeira ela não faz milagre. Para o cara que ganha mais de R$ 4.500 por mês, se ele investir 25%, 10% do que seja aquilo, tudo funciona. Só que o problema é que tudo tá tão caro no país E tem esse mito, né, de que andar com gente rica te torna mais rico, muda as coisas. Como é que é pra você estar nesse novo contexto, assim? cara, na verdade, assim, as pessoas não sabem muito da minha vida no geral, porque eu também não sou muito de falar coisas da minha vida, mas quando eu comecei o canal eu já tinha grana, já tinha assim, eu investia, sei lá, 80.000 no mês no canal, imagina, né, não era como se eu fosse um cara assalariado que ganha um salário mínimo ou coisa assim. Então eu já ganhava muito dinheiro quando eu comecei o canal. Mas eu vivia de maneira mais simples, assim, eu nunca fui um cara que gostava muito de gastar o dinheiro, eu sempre fui do juntar mesmo, mas por prazer, não porque eu gastava dinheiro à toa, mas não com as coisas que as pessoas acham que eu deveria gastar. Então, eu gasto muito dinheiro com restaurante, com hotel, sempre gastei, As coisas boas da vida, né. mas muito dinheiro, assim, foda-se, eu não tô nem aí. Tipo, meu irmão estava lá na Alemanha, lá, eu falei pra ele: "Velho, vamos num hotel 5 estrelas bizarro da Alemanha". Cara, hotel 5 estrelas em Berlim é das coisas mais caras do mundo, porque Berlim tudo é escroto os preços, né, Berlim é uma cidade muito próspera e as coisas são caras, e a gente ficou lá à toa, e aí café da manhã, esse tipo de coisa eu sempre gastei dinheiro. Então desde que eu tenho uns 23 anos aí, eu tenho dinheiro pra consumir o que eu quiser, não tinha dinheiro pra comprar um avião, mas tinha dinheiro pra consumir o que eu quisesse e eu consumia. Aí eu fui vivendo assim, então comprando só coisas que não são bens duráveis, né, nunca tinha comprado um apartamento, comprei alguns carros mais caros, mas logo desencanei, então depois larguei mão, e era isso. Daí quando eu criei a UVP, eu comecei a cuidar do dinheiro de outras pessoas, e daí mudou um pouco de figura, porque quando era só o investidor sardinha, quando eu podia ir lá no YouTube falar as coisas e não cuidava de consultoria, eu era mais moleque também, eu não tinha grandes preocupações com mostrar para as pessoas que eu tinha dinheiro. Só que para o cliente que vai ser atendido por alguém, ele tem que ter muita segurança que você tem grana, porque ele vai colocar o dinheiro na sua mão. Então, cara, uma vez para ele colocar, sei lá, R$ 70 milhões pra você cuidar, ele quer saber se você tem pelo menos esses 70 também. Mas assim, senão ele fica, porra, meio estranho, né. Não para o consultor específico, mas como eu sou o fundador da empresa, o cara quer saber o quanto de dinheiro eu tenho, né, ou o quanto de dinheiro eu consigo movimentar ali. Daí no começo, eu segui fazendo demonstrações de dinheiro sem comprar os objetos, porque eu era meio contra isso. Hum. Então eu ia lá e, porra, fechava o restaurante mais caro da cidade e colocava 500 pessoas dentro. Aí as pessoas ficavam: "Caralho, esse maluco tem muito dinheiro pra gastar à toa, né, imagina, uma festa de 700.000". Aí eu pegava, chamava os clientes tudo e falava: "Porra, tá aí o dinheiro, vê aí ó, o tanto de dinheiro que tem aí".
Então, pra eles ficarem felizes, pra eles ficarem seguros de que eu estava com grana ali. E aí eu fui percebendo que isso não funcionava tanto. Essa ideia do andar com rico vai te deixar mais rico é um delírio, mas eu fui percebendo que isso não funcionava tanto, que eles queriam, sei lá, algum tipo de segurança maior. Daí eu fui fazendo testes, então, pô, mudei pra casa num condomínio fechado, uma casona grande e tal, daí os clientes: tá mais aceitável, fechava mais clientes. Eu sentia que quando eu levava eles lá em casa, fechava mais os clientes grandes. Mas fechava por causa da sua casa ou fechava por causa do contato com você acha? Não, por causa do contato, mas assim, a questão é, o mesmo contato, levar ele numa cafeteria não dava o mesmo resultado. Mas não é sobre o fato de você ter dinheiro ou não, é o fato do cara ter medo de colocar o dinheiro dele na mão de quem não tem dinheiro. Por exemplo, você vai, sei lá, você tem R$ 1 bilhão, você não quer que um cara que tem 10 mil cuida disso. Ele não sabe cuidar dessa porra. Você vai avaliar assim, é tipo um nutricionista que tá acima do peso, ou médico fumante. Assim, é uma coisa estranha, né. Então eu comecei a fazer esses pequenos testes, daí eu fui mexendo na imagem, fui tentando fazer envelhecer minha imagem, né, para os clientes confiarem mais, daí eu nem uso óculos, mas no canal eu uso, mas eu não uso óculos de grau, eu não tenho grau. E aí eu coloquei o óculos, eu fui adequando para passar conforto, acho que o nosso trabalho é esse, né, como comunicador você comunica. Então eu falei: "Vou comunicar com essa audiência que eu quero", daí comprei um relógio mais caro, depois comprei outro para eles ficarem vendo, fui testando até ver o que que eles aceitavam. Mas a verdade, é isso que eu tô te dizendo, é que a sociedade brasileira ela é movida mesmo com base nessas coisas, assim, então ela realmente se movimenta a partir do dinheiro e esses sinais, né, eles funcionam bem. E principalmente os sinais que não são perceptíveis para todo mundo. Então, coisas que são caras, mas não é todo mundo que consegue identificar e tal. Porque teve uma treta agora, que até foi um videozinho meu que viralizou, porque é só desgraça que viraliza, né, nunca é os vídeo fofo, né, que era a questão do relógio caro. Esse aí foi por causa do Flávio Augusto, né. É, História exatamente. lá. Eu não ia citar, mas obrigado por citar. Não, mas Que é o do: "Ah não, esse Tag Heuer o seu é que você é fudido". Que aí já é tipo, cara, gente, é porque chegou com 40 anos, quando pega Hauer, foda-se. ô, você nunca viu o preço do Tag Heuer, né, porque o Tag Heuer, tudo bem, com baratinho, o Tag Heuer é uns R$ 15.000, não, o relógio o quietinho, tá ligado? Pô, o Tag Heuer legal, o Tag Heuer que é o que a gente fala, é 80 pau pra cima. O Tag Heuer é uma marca de, porra, Caro, né. muito bem. Pra ter você pro teu problema na tua vida, qual Tag Heuer eu vou comprar, meu irmão, tu já zerou um monte de coisa, né. E tem essa coisa, né, eu lembro que uma das tretas que teve, assim, até os comentários da galera, assim: "Não é que você não entende, porque o cliente reconhece, o que o cliente vê, se tá com um relógio barato, se tá com o seu barato, ele não fecha". Não, não Eu é verdade. por quê? Porque você é um cara e eu tô falando por que eu tô dizendo esse papo Raul? Porque o Raul é um cara que fecha esse negócio com as pessoas que têm o Sim, dinheiro. mas não é verdade, o relógio não vai assim, é o que eu tô te explicando. O envelhecimento da imagem, o relógio vai ser uma muleta, um carro específico difícil, acho que até o carro afasta um pouco. Tem uns carro velho, que esse daí sim, atrai cliente, os clientes idosos É eles gostam dos charmoso, carro velho, né. charmoso, aí esse sim. E acho que esses sinais sim, mas por exemplo, quando você pega no mercado financeiro, por exemplo, tem uma piada muito boa, né, esses dias os caras estavam nessa discussão, e eu estava dentro do Pactual, que é o banco, né, e aí a gente estava lá, todo mundo, e era um almoço com o CEO do banco, e tal. Então, só os cara que os top ali do BTG de dentro, de consultoria e tal, e estava rolando essa conversa. Daí eu fiz uma piada com eles, assim, e zoando mesmo, eu falei: "Olha só, esse tanto de homem com esse tanto de relógio pra impressionar um cara que tá de Apple Watch", o dono do banco, né, eu falei: "Pô, vocês todo mundo, tipo, o cara mais foda entre nós tá de Apple Watch". E a grande questão é que esses símbolos, eles são um substituto pobre para o conhecimento que você vai deter e que você vai ter que ter, e a segurança que você vai ter que passar ali, sabe. As pessoas, por exemplo, falavam que se eu bebesse no canal, de forma pública, os clientes não iam confiar em mim. Pelo contrário, né, eu apareço bêbado lá no Lucos Líquidos, tomo garrafa de uísque, bebo com os clientes, faço merda, faço aniversário meu, saio bebo carregado. E ninguém nunca teve esse problema, as pessoas sabem que eu sou sincero, né, e eu cuido muito bem de dinheiro, tanto é que os resultados estão lá. Mas no começo foi necessário, então eu acho que às vezes, o cara é inseguro, então eu acho que, por mais dinheiro que o cara possa ter, às vezes ele se sente inseguro, cara, porque assim, você pensa um cara igual o Flávio Augusto, ele é muito foda, ele fez muita coisa e tal, mas eu acho que vindo de onde ele veio, eu acho que ele ainda se sente inseguro, sabe. Eu acho que por isso que talvez ele fala: "Porra, o meu relógio vai falar que eu sou foda". Eu não acho que ele tá de maldade, eu acho que ele realmente sente aquilo, o que é pior. O que pra mim é foda, eu não acho que ele fez pra sacanear, eu acho que ele realmente tá dando um puta conselho que ele
porque ele acha que faz sentido, porque ele, quando ele põe um relógio, um Richard Mille de 2 milhões, eu acho que ele fala: "Caralho, eu cheguei", tá ligado? E aí sim, aí vai fazer diferença, porque se você tiver com um relógio que vai te falar, vai te fazer sentir: "Eu cheguei onde eu queria", eu acho que faz diferença. Eu nem acho que ele deu aquele conselho de maldade, não acho que as pessoas pegam aquilo e cortam e interpreta mal, né. "Ah, o cara Flávio Augusto falando agora que você não pode ser pobre, ou que o pobre não passa confiança". Eu não acho que ele disse isso, acho que ele disse exatamente o que ele acredita. E eu não acho que ele julga os outros assim, porque os outros, entre a roda dele ele não tinha ninguém com relógio caro. Olha que engraçado. E é foda, né, porque o cara que tem um reconhecimento por um monte de outra coisa, que é a porra do relógio, tá ligado? Mas ele é Se fosse inseguro, cara. uma lista de sinônimos ali do Flávio Augusto Boas, que não é o relógio, O né. cara fundador da empresa, gigante e tal, mas o problema é que a segurança você não compra, não tem como comprar. E aí, se aquilo ali compra pra ele segurança, que massa. Eu acho que aí ele tem que usar mesmo, né. Então, tem um amigo meu que ele, o Juan, ele é negro e tal, ele é herdeiro, então ele foi adotado e o pai dele era dono de um hospital e ele ganhou muita grana, e ele sempre andava totalmente alinhado, anda ainda, né, totalmente alinhado, o mais alinhado possível, etcétera. E aí nessa, de tipo, uma vez eu estava, falando isso com ele, né, e falei: "Pô, pra que isso? Um exagero, né, às vezes a gente ia numa padaria, cara, um trem besta, assim, sei lá, tomar um chopp e ele alinhado, porra". E aí teve um dia que a gente bebaço, assim, né, e tinha um motorista na frente, olha que doideira, cara. E a gente foi entrar no condomínio que ele morava, e daí a mulher pegou e perguntou pra mim a senha do negócio, que eu nem sabia. A gente estava entrando na casa dele, só que ele era negro. A mulher perguntou, achou que ele era um funcionário. E daí ele falou de boa a senha, falou: "Não, eu que moro aqui". A mulher ainda duvidou, falou: "Senhor?" E perguntando pra mim ainda, ignorando ele, no prédio, no lugar onde ele morava, no condomínio, na coisa de condomínio lá de Goiânia, onde ele morava. E a mulher continuou ignorando ele, perguntando pra mim e tal. E aí ele respondeu ríspido com ela, ficou meio puto assim, que ele estava bêbado e tal. E a gente entrou. Daí ele falou: "Cara, é isso. Então, tipo, é por isso que eu tô sempre bem vestido. Você vê que ainda assim, você é de camiseta, você ainda é meu patrão. Olha que merda". Aí ele, nossa. E daí eu fiquei falando: "Pô, como é que eu vou falar pra ele não andar assim", tá ligado? Então, cara, a construção de onde o Flávio Augusto saiu e tudo isso faz ele pensar dessa maneira, velho. Não tem a ver com, tipo, ele querer ser escroto, ele querer ofender ninguém, não tá dizendo que o cara que porque porque quando você tá conversando com seus amigos, aquele é um corte aleatório, eu posso falar pra você que: "Ah, vá merda, o quê?". Quando eu entrei, você estava xingando o outro ali, vocês estavam brincando, né, e normal. E a gente não consegue dar essa nuance é que falta na internet. Então, tipo assim, velho, o cara que veio da quebrada, só que será que ele se sente confortável andando com esses bilionários todos? Porque ele convive com um monte de gente muito rico. Será que ele sente de boa? Ele sabe de onde ele veio. Porque ele é a primeira geração, né, ele tá falando com a 15ª. E ele sabe de onde ele veio, não sai da sua cabeça. Quando você entra num lugar, você entra você e a bagagem de 30 É, o anos. pobre de Nike, né. Não é isso? Mas você Ele tá vem se na grana, é o Nike no pé, porque mas tá sempre aí. Aquilo que a escassez que você teve na vida, as coisas que te faltaram, as coisas que você ouviu, você não tira elas da cabeça, você carrega elas pro resto da vida. Então, tipo, eu ganhei grana pra caralho, mas eu ainda sou um menino de quebrada de Goiânia, velho. Eu sou. Eu morava no Santo Hilário, que é um lugar que não tem casa, eu sou desse lugar. Ainda tá na minha cabeça as mesmas coisas. Daí se você deixar isso entrar dentro de você e achar que as posses vão te fazer, se sentir mais confiante, cara, às vezes é até bom, é melhor que você ficar remoendo o tempo todo. Que adianta você fazer voto de simplicidade também? "Ai, eu ando de Celta, e aí eu faço voto de simplicidade, mas lá dentro eu tô me sentindo mal do mesmo jeito". Então, pra quê, saca? Vai, tenta, cada um tem que arrumar suas dores do jeito que der, né. boa. Pra gente terminar aqui, a última pergunta mais longa, como é que é trabalhar dentro do mercado financeiro? Porque o que a gente acaba ouvindo um pouco de fora, de histórias de amigos meus, é essa questão da cobrança, da exigência. Falam que é um mercado que é muito bom, ganha-se muito bem, né. Então, tive um ex-sogro meu que ele foi diretor de banco. Caralho, porra. Porra, casou mal aí, você podia ter casado com esse aí. Tô zoando, parei, eu de novo Isso, atacando sua família. de novo, Raul não fala por mim. Letícia, é só senso de humor, eu tenho uma dificuldade de Só pensar não antes, pensa muito antes de estragar meus relacionamentos, né. eu não penso, Letícia, perdão, Letícia, E vou dar um presente a Letícia. e a gente tem várias conversas de, pô, de dinheiro e tal. O cara falou: "Cara, ganhava muito bem, cara, um banco internacional ainda, tudo mais", mas não tancou em questão de saúde, o que acabou saindo justamente por causa de saúde. Como é que é a relação da qualidade do trabalho, do dia a dia do trabalho pra galera que trabalha dentro do ramo financeiro, que tá crescendo muito, né? Cara, e vai depender da instituição. Em São Paulo, as empresas são mais pegadas, assim, a galera aqui é mais pá, e aqui você, além de trabalhar, você tem um segundo expediente que é fingir que tá trabalhando muito, né, então é um pouco mais carregado, porque o cara tem que estar sempre ocupado. Da cultura hustle, né, a gente tem muito isso aqui. Além do cara trabalhar pra caralho, ele ainda tem que
porra, fingir que tá trabalhando muito. Então, às vezes, você vai marcar uma reunião com um cara aqui, aí você fala assim: "Porra", o cara fala: "Vamos falar 5 minutos?" Fala: "Vamos agora". Ele: "Não, agora eu tô pegado". Tá pegado porra nenhuma, tá com a agenda sem fazer nada, é só porque ele não pode falar que tá disponível, porque senão o chefe dele acha que ele não tá trabalhando. Então tem esse ponto aqui que puxa muito a cultura. É muito pesado. Lá na nossa empresa, especificamente, é bem de boa. A gente não tem, eh, a gente nem define essas coisas de meta específica e cobrança e tal. Na UVP, cara, a galera trabalha e cada um define o que que vai fazer específico ali, a gente acredita que o povo tem bom senso e a gente demite os idiotas. Então é basicamente isso, não, a gente não tem uma cultura de mercado financeiro mais pauleira, assim, e tal. Todo mundo lá na empresa trabalha do jeito que quer, a galera bebe quase todo dia lá, fica lá fazendo as coisas e o pessoal, a gente contrata gente boa de trabalho para não ter que ficar vigiando, essa é a nossa ideia, assim. Então, sei lá, tem moleque de 20 anos na UVP que tava até vendo um vídeo do cara entrevistando alguém na Expert, né, e perguntou para um cara: "Pô, 40 e poucos anos de mercado financeiro, quanto você tem sobre, gestão?" O cara: "Não, 400 milhões e tal." Falando: "Cara, o Malheiros tem 600 milhões com 21 anos de idade, imagina que loucura, né." E exatamente porque o ambiente, eu acho que é mais flexível. Eu não sei se a gente tá certo, porque a gente tá crescendo muito, Tem que ser mais tóxico, né, Raul? Tem que dobra ser, né? todo ano e tal, acho que a gente eu acho que eu sou meio, eu não gosto de ninguém pegando no meu pé, cara. E daí eu não gosto de pegar no pé dos outros também, porque eu fico lembrando, eu trabalhei muito tempo pra gente idiota, cara, e aí eu, Gostoso demais. é ruim, né. Nossa, trabalhar pra gente idiota. Aí eu fico com medo de virar idiota. Daí eu acho que eu acabo sendo meio: "Ah, faz aí do jeito que você achar que deve", e aí eu realmente só persigo gente burra, eu não gosto de gente burra, eu odeio.